Olá, bom dia. Hoje, terça-feira, dia 21 de abril, feriadão de Tiradentes. O A Notícia de Frente está aqui no ar e eu tenho o prazer da companhia diária do Lúcio Sorge. Bom dia, Lúcio. Bom dia, Nayara. Bom dia, professor Haroldo. Bom dia, e bom dia a você que nos honra com a sua companhia. Bom dia, Haroldo. Tudo bem? Bom dia, Nayara Moura, ao Lúcio Sorge, ao Antero Paz de Barros e a todos os nossos queridos telespectadores aqui da TV Vila Real. Certo, eu quero dar um bom dia também ao Antero Paz de Barros, Anterinho aí na sua casa. Bom dia, Antero, nesse feriadão. Sorriso bom, olha só, não acordou agora, viu? Sorriso já está desamassado. Bom dia. Tá bom, Nayara, bom dia. Bom dia, Nayara, bom dia, Lúcio, bom dia, professor Haroldo, bom dia ao telespectador e telespectadora. Olha, eu quero começar a notícia de frente desta terça, indo aqui para o GD, para o portal Gazeta Digital, para repercutir uma entrevista com o secretário estadual de Fazenda, o Rogério Galo. O secretário que descartou atrasar salários agora, né, os salários referentes a abril, que são pagos em maio, mas alerta para a queda da receita. O secretário estadual de Fazenda, Rogério Galo, descartou qualquer tipo de escalonamento ou atraso nos pagamentos dos salários dos servidores, aposentados e pensionistas no mês de maio. Segundo o secretário, a data do dia 10 ainda está prevista. Ele falou o seguinte: é precoce dizer qualquer coisa, mas na folha de abril, que é paga no mês de maio, o escalonamento não ocorrerá. Nós estamos fazendo monitoramento diário da arrecadação, disse Galo na segunda-feira, ontem, numa entrevista ao programa Tribuna da Rádio Vila Real. Ele disse mais. Ele disse que ele também prometeu que não vai aumentar impostos, isso é um fato. Ele disse que não vai aumentar impostos. Além desse não aumento dos impostos, o secretário também falou aí da incerteza, né, sobre os salários. A gente perguntou o seguinte: e aí, pode ter demissão, enxugamento ali dos servidores, principalmente dos comissionados? O secretário falou que já enxugou o que tinha que enxugar. Não era uma situação como essa, é muito difícil você manter o equilíbrio fiscal, né? Manter o equilíbrio das contas, sem dúvida alguma. Estamos em meio a uma pandemia, você tem o comércio fechado já por um bom tempo, a receita do Estado cai mesmo naturalmente. Como é que você vai equilibrar tudo isso? O que não pode fazer, não deve fazer, é você aumentar privilégios, penduricalhos, dar aumento para determinada categoria, né? Aumentar do 10º de poderes, sabe? Quer dizer, esse tipo de coisa é inadmissível num momento como esse. Não adianta você dizer que daqui agora em maio você vai conseguir pagar as contas, que eu já acho difícil você equilibrar as contas considerando uma queda de receita, né? No próximo mês vai ser difícil, desde que nesse percurso você não faça despesas, né, desnecessárias. Aí eu estou dizendo, reforçando a questão do duodécimo, reforçando a questão de privilégios, porque de certa forma tem 2 projetos na Assembleia Legislativa do Executivo pedindo aumento para determinada categoria, né? Pedindo verba indenizatória, pedindo regalias e privilégios. É isso que não pode acontecer, que aí realmente fica muito difícil. Ele descartou aí o escalonamento no salário do funcionalismo do mês de abril, né, que é pago no início de maio, mas nessa entrevista lá no Tribuna da Vila Real, ele não deu essa mesma garantia para os próximos meses, né? Até porque a arrecadação aqui no mês de abril, né, num levantamento parcial aí, e o secretário Rogério Galo, ele é aguardado na próxima quinta-feira lá na Assembleia Legislativa para apresentar um raio-x aí do comportamento das contas públicas, né? Só que para os próximos meses ele não assumiu esse mesmo compromisso de que não vai haver o escalonamento e também de que não vai ocorrer atraso no pagamento do funcionalismo. Vai depender aí do avanço aí da pandemia do coronavírus, né? Vai depender o que vai acontecer aí nos próximos dias aí, nas próximas semanas na economia. Não é isso? Porque a previsão aí é de que no mês de maio, né, a arrecadação aí, na melhor das hipóteses, ela tem uma queda aí de 40%. Esse
Essa aí é a expectativa aí das autoridades econômicas do governo de Mato Grosso. E Lúcio, professor, daqui a pouco eu vou chamar o Antero e deve cair ainda mais. Tem mais uma nova medida aí que deve impactar os cofres públicos, porque o governo de Mato Grosso deve isentar o ICMS da energia elétrica de 147 mil famílias, ainda dentro daquela isenção do governo federal da energia, da luz de pessoas de baixa renda, mas tinha o ICMS, o imposto do governo, que corresponde a 42% da conta de energia. Então, o governo de Mato Grosso deve isentar também esse imposto. O projeto de lei irá beneficiar 147 mil famílias que residem aqui em Mato Grosso. Já foi encaminhado para a Assembleia Legislativa. E ao governo também não restava outra alternativa nessa questão, até porque o governo federal, ele abriu mão, né? Ele isentou essas pessoas até o consumo de 220 quilowatts, não é isso? Isso. Né? Do pagamento da conta de energia elétrica. E aí teria que pagar só o imposto, né? Aí o governo praticamente ficou sem alternativa e tomou essa decisão aí que é extremamente benéfica para essas pessoas, né? Que são pessoas de baixa renda. E como o Antero vai entrar... Pois não, professor? E tem que deixar claro que a gênese dessa ação é do governo federal, né? Não é necessariamente do governo estadual, questão de Mauro Mendes, essa coisa toda. Porque muitas vezes você tem uma ação do governo federal, muitas não, na maioria das vezes, né? Você tem uma ação boa do governo federal e isso é replicado no governo estadual como se fosse o governo estadual que tivesse feito. Isso acontece com uma certa naturalidade e as pessoas que estão assistindo muitas vezes têm essa leitura errada. Então você tem a origem do governo federal, houve um desdobramento, uma ação positiva do governo federal por parte do governo estadual, Mauro Mendes, que deu continuidade a essa ação. Isso Mas nesse caso aí, né, de abrir mão do ICMS, isso é mérito do governo do Estado. Estadual. Porque é o seguinte, o governo do Estado se resolve endurecer, né? Faz de conta, ele finge, né? Faz cara de paisagem, né? De que não está vendo e tal. E aí cobra o ICMS, a Energisa teria que mandar essa conta para o consumidor. Então, a gente tem que reconhecer o mérito do governo federal. Agora, é o seguinte, não pode minimizar a ação do governo estadual, que é uma ação extremamente positiva. E já que o Antero vai entrar aí, eu quero colocar também uma outra questão aqui que é importantíssima, importantíssima. A gente vem falando isso há muito tempo aqui no Notícia de Frente e é sobre aquela história, Antero, lá do raio-x, né, do pente fino nas exportações aqui de Mato Grosso, né, naqueles 180 bilhões de reais de 2013 a 2016 é o período que o Tribunal de Contas quer investigar. E recentemente teve uma reunião do secretário Rogério Galo com o presidente do Tribunal de Contas, Guilherme Maluf, e a informação do secretário de Fazenda é que, depois da última decisão do Supremo Tribunal Federal, esses dados das exportações aqui de Mato Grosso serão repassados ao Tribunal de Contas para que se faça essa fiscalização. Só lembrando aí o seguinte, que existe uma suspeita, no mínimo uma desconfiança em relação a essas exportações. Muita gente acha aí que os exportadores andaram fazendo maquiagem e muita maquiagem nessas exportações. Só para ficar mais claro, não é? Aquilo que é exportado é isento do ICMS. Aí a maquiagem seria o seguinte, eles fazem de conta que exporta, fica no mercado interno e não pagam o ICMS. E o nome disso daí é o seguinte, é simplesinho, né? O nome disso é sonegação. Enfiar a mão no dinheiro público, se apropriar daquilo que não lhe pertence. Então, é uma notícia importante, né? Porque isso daí existe a possibilidade de devolver alguns bilhões de reais para os cofres públicos aqui de Mato Grosso. Agora você imagina isso na educação, na saúde, na segurança, né? Realmente é um valor altamente consistente e que realmente poderia mudar o quadro, né? Inclusive até no enfrentamento da pandemia, né? O deputado Wilson Santos, lá da CPI da sonegação,
Ele já chegou a falar aí num valor aí de 7 bilhões de reais, de 7 a 10 bilhões de reais que podem ter ido Pro ralo. para o ralo. Para o ralo não, né? Pro bolso. Para o bolso, né? Para Vamos o com o bolso. Antero agora. Antero. Deixa eu colocar aqui pela ordem. Primeiro, vocês trataram da questão dos salários. Que os salários de abril serão pagos até o dia 10 de maio e que não se sabe a questão do salário de maio. O salário de maio depende da aprovação pelo Senado da República do projeto de lei do Rodrigo Maia. O projeto de lei do Rodrigo Maia, apesar do ministro Paulo Guedes ter mentido ao presidente Bolsonaro e à nação, o projeto de lei do deputado Rodrigo Maia é bom, no sentido de garantir o funcionamento do Estado e a não perca da possibilidade de pagar os salários do Estado. E isso é bom também para movimentar a economia, porque o funcionalismo recebendo normalmente, é evidente que isso fortalece o comércio. Então, depende agora do Senado aprovar. Se o presidente Bolsonaro vetar, porque está contra essa ajuda aos estados, está contra por quê? Porque o Paulo Guedes é um liberal. E o liberal acha que o Estado não tem que participar da vida do cidadão. As pessoas que se virem. E não é bem assim. Quer dizer, o que essa crise trouxe também de esclarecimento é para mostrar que a política liberal não sozinha, leva o Estado à bancarrota, se ela for tratada dessa forma. Então, esse é um ponto, os salários podem ser pagos. O Rodrigo Maia chegou até a oferecer uma alternativa que foi rejeitada pelos outros poderes, e ele fez corretamente. Ele queria diminuir 25% do salário das pessoas que ganham mais de 10 mil reais, mas não só no Poder Executivo, também no Poder Legislativo, também no Poder Judiciário, também no Ministério Público. Aí os outros poderes não aceitaram a redução de 25% de quem ganha mais do que 10 mil reais. Então, essa questão do salário se resolve dependendo de Brasília. Eu não tenho dúvida que o Senado vai aprovar o que já foi aprovado na Câmara dos Deputados. A questão da energia. A questão da energia, o governador Mauro Mendes, veja bem, o presidente Bolsonaro, não é que o presidente Bolsonaro está pagando a conta de quem consome até 220 quilowatts. Ou seja, as empresas de energia estão recebendo do governo federal o dinheiro daqueles que consomem até 220 quilowatts. Ponto. Essa é a ajuda do governo federal. Então, a empresa está recebendo. O governo federal está pagando. E o Estado iria continuar cobrando o ICMS. Com relação a Mato Grosso, não é a mesma situação de outros estados. Mato Grosso já isentava até 150 quilowatts desde Dante de Oliveira. Desde Dante de Oliveira, que Mato Grosso não cobra ICMS de quem consome até 150 quilowatts. Agora o presidente Bolsonaro ampliou por 3 meses para 220. E o que o governador Mauro Mendes autorizou foi não cobrar também ICMS sobre essa diferença de 70 quilowatts. Ponto. Ainda está faltando um ponto, porque o cidadão de baixa renda, ele vai continuar recebendo a conta de energia. Por quê? Porque as prefeituras do estado precisam retirar a cobrança da contribuição de energia, a taxa de iluminação pública. Emanuel Pinheiro tem que fazer isso aqui rapidamente. Algum vereador de Cuiabá tem que solicitar um projeto de lei, aprovar um projeto de lei isentando do pagamento de contribuição de energia elétrica. Senão, eles vão receber lá uma conta pequenininha, mas vão receber. Eles vão pagar a taxa de iluminação pública. Tá. Outro assunto que vocês trataram aí, a questão da exportação.
A Assembleia Legislativa agora vai poder reivindicar todos os dados lá para a CPI. Eu não sei por que o secretário de Fazenda, Rogério Galo, fez o governador Mauro Mendes passar por essa vergonha. O Pedro Taques já havia perdido no Tribunal de Justiça, o Pedro Taques já havia perdido no Superior Tribunal de Justiça, o Pedro Taques recorreu ao Supremo Tribunal Federal, ganhou inicialmente uma liminar da ministra Carmen Lúcia e depois foi revogada a liminar por uma decisão do Dias Toffoli. E agora foi julgado pelo Pleno, pela Câmara, foi julgado definitivo. Não tem que ter segredo para órgão de controle. O Ministério Público, o Tribunal de Contas tem que ter acesso a esse tipo de movimentações. Certo estava o conselheiro Antônio Joaquim, que queria auditar a Receita. O Wilson Santos está pessimista quando ele fala que pode o Estado recuperar 7 bilhões. Não, pode recuperar muito mais que isso. Eu tenho informações, desde o governo Pedro Taques, que está uma discussão na Secretaria de Fazenda só em relação à AMAGE, que é uma das trades que mais exporta em Mato Grosso, tem uma multa de 1 bilhão e 200 milhões de reais, com relação a uma empresa. Tem uma outra empresa, também desses barões aí do agronegócio, que também teria sonegação na base de mais de 670 milhões de reais. Então, esse assunto vai longe. Esse assunto vai longe. A Assembleia pode ajudar muito. O Tribunal de Contas, tecnicamente, tem perfil técnico, tem quadro bom o suficiente para ajudar nisso. Eu espero apenas que o Estado não continue com essa má vontade de arrecadar. Porque o Estado só quer arrecadar dos pobres, dos pobretes. Tem que arrecadar dos ricos. Tem que arrecadar desses que sabem exportar, que sabem conversar com o mundo. É desses que tem que arrecadar. É isso. Professor? Eu só vou discordar do Antero logo no começo da fala dele com relação ao projeto do Rodrigo Maia. O projeto do Rodrigo Maia não é bom, não. O projeto do Rodrigo Maia é péssimo. Posso até dizer com toda segurança que é criminoso, porque vai completamente no sentido contrário aos interesses do Brasil, sem dúvida alguma. Tem cabimento. Cada governador, cada prefeito que responda pelos seus atos e assuma as consequências daquilo, das decisões que eles tomam em seus estados, em seus municípios. Não tem cabimento você, por trás de um Covid-19, de uma pandemia, você, por opção, fechar radicalmente em lockdown horizontal o seu governo ou o seu município e depois jogar as contas nas costas do governo federal. É fácil governar desse jeito. Quer dizer, então o senhor Witzel, o senhor Dória, o senhor Leite, o senhor Caiado ficam bonitos na fita, quer dizer, destroem o Estado, fecham, perdem receita e perderam muito por conta dessa pandemia, porque não tiveram planejamento, não souberam lidar com a pandemia, que agora querem jogar a conta desse prejuízo nas costas do governo federal. O governo federal não consegue manter um negócio desse. Cada qual que responda por seus atos, por suas consequências. Foram alertados lá atrás, há 20, 30 dias atrás, pelo governo federal, pelo próprio presidente Jair Bolsonaro. Olha, o caminho não é esse, vocês vão quebrar a cara. Fizeram de forma política, por interesse político de prejudicar o governo federal e agora estão retornando ao governo federal para poder conseguir recursos para poder apagar esse fogo do Covid-19. Isso é criminoso. Esse projeto do Rodrigo Maia é criminoso, como é criminoso também a PEC 101, que está na mão dele, que ele está buscando a votação dentro do Congresso, pegando a maior maioria de aliados para poder votar e aprovar, para que ele possa permanecer no poder por mais 2 anos, porque o mandato dele acaba em dezembro. Então é uma politicagem de baixo calão, é uma politicagem ruim, tá? De péssimos políticos que não devem mais estar como deputados, como representantes do povo no Congresso Nacional. O Brasil não merece políticos da estirpe de Rodrigo Maia e de Davi Alcolumbre e de outros personagens que se encontram em Brasília. Essa é a leitura simples que eu tenho desses caras. Eu tenho 2 pontos aí para colocar. O primeiro, eu acredito, no meu entendimento, tem uma falha. Eu acredito que o governo federal não deveria bancar integralmente a compensação da perda da arrecadação, mas o governo federal
tem sim obrigação de ajudar os estados. O governo federal poderia bancar uma parte, a metade dessa perda, 60%, 70%, e passar alguma responsabilidade para os estados e os municípios. Não o governo federal bancar integralmente essa compensação das perdas de arrecadação, porque senão fica bom demais para os estados e os municípios, não é? Quer dizer, olha, nós vamos perder 50% de arrecadação, mas o governo federal vai colocar o dinheiro aqui. Esse é o primeiro aspecto, não é? Que eu acho que poderia ocorrer um ajuste nesse sentido para dividir o sacrifício para todo mundo. Mas me preocupa a contestação que o professor Haroldo Arruda fez em relação à colocação do Antero Paes de Barros. Quando ele fala assim, é o Dória, é o Witzel, é o Caiado, espera aí, até aqui nós vamos politizar essa questão, isso aí é problema do Bolsonaro, isso aí é problema de Jair Bolsonaro olhando para 2022, não é isso? Porque senão Mas é só ele que olha. Porque senão fica o seguinte, quando se critica, se aponta o dedo lá para o Dória, para o Witzel, para o Caiado, nós estamos politizando essa questão de acordo com o ponto de vista do Palácio do Planalto. Eu entendo que não deve ser por aí, né? Que não deve ser por aí, é meu entendimento. Mas você tem que falar isso para o Rodrigo Maia, você tem que falar isso para o Davi Alcolumbre, são pessoas que lidam o Brasil politicamente. Só pensam de forma política, só na troca, só no joguinho antigo, da política antiga, daquele ranço podre, tá entendendo? Que o Brasil não aguenta mais. Políticos dessa natureza a gente não aguenta mais. Né? A gente quer pessoas hoje que tenham compromisso com a sociedade e não ficam dessa forma jogando o tempo todo, entendeu? Eu só aprovo um projeto do Executivo, aprovo um projeto do Governo Federal se você me der um ministério, se você me der cargos em estatais. Isso é ridículo, rapaz. Isso é ridículo. Chega, o Brasil não aguenta mais personagens como esse. E a sociedade está dando recado. O que não aguenta é a politicagem quando também, o povo professor. sai às ruas pedindo... Não aguenta politicagem, de um Quando lado o povo e do sai outro. às ruas pedindo AI-5, não é necessariamente AI-5, é um desvelamento de uma insatisfação gigantesca da sociedade que não aguenta mais esses políticos vagabundos, porcarias que ficam contra o Brasil o tempo todo. É isso. AI-5 que o presidente É isso. AI-5, Tá entendendo? Então ninguém suporta mais isso. AI-5 que o presidente Jair Bolsonaro, né, parece que levou um puxão de orelha lá dos militares, né, e acabou recuando. É contra o AI-5, ele sempre foi contra. Não, só vou concluir aqui, professor. Claro. E aí acabou recuando, né, dizendo, olha, é o seguinte, eu não quero fechamento de Congresso, eu não quero fechamento do STF, eu quero tudo aberto, tudo transparente. Maravilha, maravilha, é por aí. É por aí o seguinte, tem que apontar o dedo lá para o Rodrigo Maia, para o Davi Alcolumbre, para o Witzel, para o Dória, para o Caiado, e olha, vocês estão fazendo isso. Não jogar contra as instituições do país, participar de evento que está pedindo intervenção militar, retorno do AI-5, mordaça na imprensa, aí não. Vou continuar afirmando isso daqui. Não é? Por aí não dá. O Rodrigo Maia, na cabeça dele, ele é um primeiro-ministro. Ele acha que nós estamos vivendo um parlamentarismo branco em que ele é o primeiro-ministro e que ele manda em tudo, ele tem um poder e pronto, acabou. Ele quer mandar mais que o presidente da República, rapaz, entendeu? Num sistema presidencialista como o nosso, quer dizer, uma vergonha. Ele não vota projetos no Congresso de interesse nacional. Tem 2 projetos bons, inclusive que dá oportunidade para o primeiro emprego, que está lá engavetado, não vota, é um projeto bom do Executivo, não vota, sabe por quê? Porque ele só quer votar se fizer um diálogo antes. Esse diálogo de Rodrigo Maia é troca, é o toma lá da cá antigo, entendeu? De corrupção, de propina, de troca, de cargos. É isso que ele quer. E isso a gente não aguenta mais. E a população brasileira sabe a maneira com que Rodrigo Maia faz política. O Antero quer rebater isso Claro. que você falou, mas antes, Antero, tem uma pergunta aqui do telespectador que você aproveita, além de rebater aí o que o professor vai falar, também comenta, porque é específica para você. Eu quero ir aqui à tela do WhatsApp. Bom dia, hoje o Brasil está sendo passado a limpo. Antero, acho que você deve mudar o seu discurso, onde você defende o Rodrigo Maia. Só uma pergunta, qual o partido do Antero e qual do Rodrigo Maia? É o Elson de Várzea Grande. Então, o Elson aí falando, Antero, que você defendeu o Rodrigo Maia. Por favor, pode aí responder tanto o professor quanto o Elson de Várzea Grande.
Olha, deixa eu falar. Com relação ao meu partido, o partido de Rodrigo Maia, eu sempre fui, historicamente, oposição ao partido do Rodrigo Maia. Né? Eu me formei aqui nas fileiras do MDB, do PSDB, eu sempre estive por aí e sempre fiz oposição, por exemplo, aos campos. Quem sempre foi do partido, da ala ligada ao Rodrigo Maia, foi o Haroldo Arruda e a família dele. Eu não, eu sempre fui contra essa política aqui em Mato Grosso. Na última eleição, é que eu apoiei o Jaime para o Senado, porque achava que o Jaime era uma pessoa experiente e que deveria ser eleita senador da República. Ponto. Olha, primeiro ponto, vamos acabar com alguns sofismas aí. Primeira coisa, não é 50%, 60%, 70% que o Rodrigo Maia colocou no projeto de lei. O projeto de lei do Rodrigo Maia diz que a União se responsabilizará, quer dizer, transferirá aos estados até 30% dos gastos da perda de receita. Até 30% da perda de receita. Ela não estabelece 50%, 60%, 70%. Por que que isso é colocado? Porque só a União pode emitir dinheiro. Só a União pode rodar a máquina. O Estado não tem essa possibilidade de rodar a máquina. Terceiro ponto, eu nunca vi o Haroldo se insurgir contra o fato de, na Assembleia Legislativa, ter reeleição. Lá no Congresso Nacional não tem reeleição. Tem um projeto, tem uma emenda constitucional propondo a reeleição, que só passará se tiver apoio dos senadores e dos deputados federais. E esse projeto está sendo dito aí que, mentirosamente, que é do Rodrigo Maia, não é. Até beneficia o Alcolumbre e o Rodrigo Maia, mas é proposto por um dos puxa-sacos do Alcolumbre e do Rodrigo Maia, que não é o meu caso. Eu tenho feito aqui críticas, sim, ao Rodrigo Maia, mas também tenho dito o seguinte: o Rodrigo Maia não tem atuado como primeiro-ministro. O Rodrigo Maia tem evitado a paralisia do Brasil. Se não fosse ele ter assumido a questão da reforma da Previdência, não teria reforma da Previdência, porque o presidente faz corpo mole. Político realmente que não serve é político que defende a volta da ditadura. Esses políticos que defendem a democracia é bom, porque o povo troca, o povo tira. O que não dá é político que defende a volta da ditadura brasileira, que defende Carlos Alberto Brilhante Ustra, que já teve oportunidade de fazer discurso defendendo a tortura no Brasil, que vai numa manifestação em favor da intervenção militar e do ato institucional número 5, e no outro dia fala que não foi na manifestação, fala que aquela manifestação tinha gente infiltrada, como quando todas as faixas mostravam essa intervenção. Quer dizer, é esse político. É impressionante. Enquanto o Haroldo só vê a rede digital do Carlos Bolsonaro, ele precisa ouvir a imprensa mundial. Nenhum desses governadores foi culpado do coronavírus. O problema que estão vivendo é a questão do coronavírus. E eu também nunca vi, nunca ouvi, nunca li nenhum artigo do Haroldo Arruda protestando contra o fato do Mato Grosso ser passado para trás. Mato Grosso, mensalmente, anualmente, é passado para trás na questão do fundo de compensação desde a Lei Candir de 1994. Mato Grosso tem bilhões para receber do governo federal. Só da Lei Candir seriam 7 bilhões por ano. É impressionante ver as pessoas que moram aqui defendendo o não desenvolvimento daqui. Eu defendo o seguinte, que essas coisas têm que ser prorrogadas e o Estado vai pagar depois. Não é de grátis, não. É igual a rolagem da dívida. A dívida está sendo rolada por 6 meses, mas essa conta vem para o final da rolagem da dívida. O Estado vai pagar, inclusive,
com juros e com correção monetária. É que nesse momento de crise, o Estado precisa atuar. E esse governo, como o presidente não sabe nada de economia, ele é refém do Paulo Guedes. E o que Paulo Guedes mente para ele, fica valendo. É isso. O Paulo Guedes está mentindo que o Estado não pode ajudar. Lá nos Estados Unidos, também defende a política liberal. Mas e aí? O presidente Trump tem ou não tem ajudado? A Alemanha tem ou não tem ajudado? Qual país do mundo que não tem ajudado? Por que o Estado Nacional brasileiro tem que ser diferente? Quer dizer, é muito descompromisso com a questão democrática. É muito apoio à rede digital do Carlos Bolsonaro. Para de ler isso. Lê alguma coisa, pelo amor de Deus. Só Carlinhos Bolsonaro não dá. Não dirige ninguém. Não, deixa eu fazer uma pequena correção, acho importante isso, até porque meu pai foi citado. Meu pai foi ex-deputado estadual 2 vezes, foi presidente da SEMAT, foi presidente da Coab, reconhecido como um dos melhores secretários do governo Júlio Campos, Jaime Campos, né? Tem uma ligação direta com a família Campos, do né? mesmo partido. Mas o CPF dele é diferente do meu. Rodrigo Maia. Ele se chama Haroldo Arruda, eu sou Haroldo Arruda Júnior, eu sou professor, cientista, estudioso, né? Então não tem nada a ver uma coisa com a outra, só isso, só para deixar claro, nunca tive ligação nenhuma com democratas politicamente, e de forma alguma, nem no partido praticamente eu vou. Olha, a gente vai para um breve intervalo. O pessoal está pedindo para eu falar do aplicativo Caixa Tem, mas o aplicativo está disponível aí nas plataformas digitais. Só baixar lá o Caixa Tem, é só para as pessoas que não têm a conta na Caixa Econômica e nem no Banco do Brasil. E o governo criou uma conta social, a chamada conta digital. E aí essas pessoas precisam baixar o Caixa Tem, colocar o CPF, é mandado um número, um código de verificação, a pessoa digita e lá sai o extrato da conta, a pessoa só pode movimentar no sentido de pagar boleto ou fazer transferência, não dá para sacar por enquanto. Esse é o aplicativo Caixa Tem, C-A-I-X-A, separa Tem, T-E-M. Vamos para o intervalo, a gente já volta.